Boa noite a todos. Estamos iniciando aqui mais uma live e hoje temos um convidado aí muito experiente no setor da cerâmica, que é o Anselmo Amorim. Vamos aqui ver a entrada do Anselmo para a gente bater um papo sobre os processos de produção, sobre queima, assuntos muito pertinentes à cerâmica vermelha. Vamos ver se eu acho o Anselmo aqui. Vamos lá, Anselmo. Eu chamei o Anselmo aqui. E aí, Sandrão? Grande Anselmo, boa noite, tudo bem? Como vai? Tudo bom, graças a Deus. Tudo em ordem? Muito obrigado aí por disponibilizar um tempo aí para a gente bater um papo aqui no nosso canal de informações. Prazer é todo meu compartilhar com todos vocês aí a experiência que a gente está tendo aí ao longo desse tempo todo aí. Ok, Anselmo, normalmente antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu costumo fazer uma apresentação aí do nosso entrevistado, por assim dizer. Ok? Bom, então o Anselmo Amorim, né? Ele é um engenheiro de comissionamento. Na sua formação, ele tem uma pós-graduação, uma MBA em Engenharia de Manutenção e Manufatura, na USP, concluído em 2011. É graduado também em engenheiro eletricista, com ênfase em eletrotécnica. Fez esse curso de engenharia eletrônica na Faculdade de Engenharia de Sorocaba, concluído em 2003. Já realizou mais de 60 consultorias em cerâmicas na região sul, sudeste, centro, norte e agora também aí fora do país, né, na América do Sul. Eu creio que você tem atuado bastante, não é isso? Sim, a Direxa, como é uma empresa multinacional, então nos últimos 4 anos praticamente a gente fez bastante trabalho na América Latina, do modo geral. Ok. Bom, Anselmo, a indústria cerâmica vermelha, o tempo todo a gente busca por produtividade, por qualidade e baixo custo. E obviamente que muito disso, até por a atividade no Brasil, ela não é nova, mas as formações técnicas e acadêmicas, por exemplo, a engenharia cerâmica, são cursos recentes até, porque você não tem profissional aí com, vamos dizer, com 10 anos de mercado no Brasil, não existe, né? Eu acho que engenharia cerâmica, os formados mais velhos aí tem aí 3, 4 anos de formado, no máximo 5, né? Então, não era uma matéria discutida de forma técnica. Então, sempre aqui nós trabalhamos por muito tempo com o achômetro, eu acho que é assim, meu pai fazia assim, meu tio fazia assim, ou a experiência de um gerente mais antigo. E aí, de alguns anos para cá, com a vinda da Direxa e outras empresas internacionais para o Brasil, acabou que trouxe uma proximidade com uma tecnologia mais de ponta, que você analisa a sua argila, vê as características físico-químicas, o comportamento que ela pode ter, e aí profissionais como você e outros aí que têm uma importância muito grande no processo produtivo. Então vamos começar da seguinte forma. No seu histórico dentro do Brasil, dos seus trabalhos de consultoria, como é que você está enxergando hoje a evolução do setor? Ele está muito diferente, de norte a sul, como que está essa evolução? O que você percebe nos trabalhos que você já realizou? Olha, Sandro, a gente percebe o seguinte, nas regiões sul e sudeste, nós temos um pessoal já que
as principais fabricantes de equipamento estão nessa região. Tá? Então, nessa região nossa, nós somos privilegiados por ter já um pouco mais de experiência em parte de equipamento, até porque os fabricantes de equipamentos praticamente estão centrados aqui na região sul e sudeste, né? Então, isso daí faz com que tenhamos aqui nessa região um maior número de profissionais com esse tipo de conhecimento, entendeu? Entendi. O outro ponto também é que, assim, de uns anos para cá, o ceramista, do modo geral, vem aprendendo mais, né? Uma cabeça um pouco mais aberta às novas tecnologias, porque, como você falou, é uma indústria que muitas vezes passa de pai para filho, né? Então, muitas das indústrias são familiares, né? Então, às vezes, os novos estão herdando aquilo que os pais tinham, aquilo que os pais aprenderam, né? Então, essa nova geração que está assumindo, a gente percebe essa vontade por mudança, né? Com foco em qualidade e produtividade. Muito bem. Existem os processos de preparação de massa, de preparação do seu processo de extrusão, mas aí saindo disso e entrando no secador, acho que muitos que estão aqui com a gente talvez não conheçam, e aí é um momento interessante de abordar o assunto. Você faz uma análise para melhorar o desempenho do secador. Antigamente o camarada chegava lá, olhava para cá, olhava para lá e dava alguns palpites. A sua análise hoje, técnica, qual que é o seu procedimento? O que é o SeryDry? Qual que é a função dele? Como é que você usa esse equipamento? O que é isso? Olha, Sandro, primeiramente, a hora que a gente começa o nosso trabalho, a gente faz uma análise geral das condições dos equipamentos em si, tá? Fundamentalmente, hoje, a gente tem que medir, fazer medições, porque quem não mede não controla, tá? Então, antes de inserir o SeryDry no secador, a gente avalia primeiro, porque para falar em secagem, o engenheiro ou qualquer pessoa que dessa área tem que entender o que é psicometria. O que é isso? Qual que é o que é uma carta psicométrica, né? Ou seja, como é o comportamento do ar, a umidade, a quantidade de evaporação que tem essa água, a quantidade de ar quente que eu injeto, tá? Então, primeiro você precisa ter alguns princípios básicos, né? Por exemplo, o primeiro princípio, antes de introduzir o SeryDry, é fazer as medições de vazão, tá? Principalmente a entrada de ar quente e a extração de umidade, tá? Porque vamos pensar que o secador é um sistema. Vamos pensar que é um sistema fechado e tudo que entra tem que sair. Tá? É uma lei física isso. Né? Então, a gente faz essas medições e aí, no início dessa medição, a gente já pode identificar aí o primeiro problema. Por quê? Porque, na verdade, a equação que rege esse princípio é a equação de transferência de calor, que é a quantidade de ar que eu injeto, tá? em volume, vezes o coeficiente específico do ar, que é 0,24, tá? Quilogramas por quilocal por quilo por grau, tá? Vezes a diferença do ar da entrada, 120, 130, 140 graus, menos o ar da saída na tiragem. Então aí a gente já verifica, olha, a gente sabe que você precisa eliminar 1,05 quilos de água por segundo. E seu secador ele está conseguindo te fazer uma transferência de 0,7, por exemplo. Então, ou seja, você está aí 30% mais baixo já na sua capacidade. Tá? Então, e aí surge também um outro problema. O que as pessoas na cerâmica fazem para compensar a secagem? Você aumenta a sua temperatura. Porque você trabalha nas duas pontas da equação. Ou você aumenta o seu volume de ar, tá? Ou você injeta um pouco mais de calor. Só que injetar calor, somente em argilas plásticas, você já tem aquela fissura na face do bloco já no início da secagem. E no final da secagem, em argilas plásticas predominantemente, você tem aquela fissura longitudinal ao longo do bloco. Tá? Então isso aí é típico de falta de volume de ar associado a uma argila um pouco mais plástica, por exemplo. Tá?
Fazendo isso, a gente vai partir para a tiragem. Tá? Então, o que, que é a tiragem? A tiragem a gente avalia, acima de tudo, a evaporação. Ou seja, o que acontece? Eu tenho que ter, vamos dizer, 100% de umidade, com 28 graus de temperatura, por exemplo. Nessa condição, tá, de ar, de umidade, eu tenho 28, o meu ar está transportando 28 gramas de água por quilo de ar. Se eu aumento, por exemplo, essa temperatura para 35 graus, por exemplo, eu salto dos meus 28 e vou para 38, ou seja, eu aumento 10 gramas a mais da minha quantidade de ar transportada. Então, aí, a gente já começa a perceber que tem um problema. Aí, quando eu introduzo o SiliDry, qual que é o objetivo do SiliDry? É eu levantar a curva termohigrométrica do seu secador. Por quê? Aí eu vou analisar justamente aonde você está injetando ar mais quente, ar mais frio, né? Quanto que está o seu início, está com 100%, 90%, você tem que ter uma tendência. Você inicia com uma umidade alta e você termina com uma umidade em zero, né? Seria isso. Então, o SiliDry, ele é uma ferramenta que nos auxilia o monitoramento do secador. O problema do SiliDry em si é que, muitas vezes, diferentemente do secador rápido, eu vou só ver o resultado 24 horas depois. Tá? O SiliDry tem que passar por todo o processo e dentro dessa passagem você percebe o que acontece lá dentro. E aí, já aconteceu com você, por exemplo, de você passar o SiliDry e ele registrar uma curva onde o material entra com uma umidade lá de 20%, em 70% do secador essa umidade vem aí para 7, 8%, e no final da secagem o material volta a reabsorver a umidade. Já pegou a situação desse tipo? Não, já peguei esse tipo de situação, sim, não nessa ordem de grandeza, mas com esse raciocínio. O que acontece, Sandro? Isso aí muitas vezes acontece quando você tem um gerador de calor, vamos dizer uma fornalha, e você está usando uma lenha úmida para gerar calor. Porque um grande problema que a gente percebe, a gente já fez várias consultorias em plantas que tem forno túnel, plantas que tem forno redondo, planta que tem o forno móvel, né, metálico. Então, o que acontece muitas vezes? Esses fornos que a gente chama de intermitentes, você tem que ter uma gestão muito boa da sua recuperação de calor. Então, o que o pessoal faz? Ainda mais nessa fase, você tem uma produção que te demanda uma maior produção, o pessoal usa fornalha. E não usar fornalha, muitas vezes você coloca uma lenha úmida. Eu já cheguei a pegar uma quantidade altíssima de umidade no final do secador devido a essa lenha seca, porque você, essa lenha úmida, que você queima para te gerar calor e acaba te introduzindo vapor de água dentro do seu sistema. Ô, Anselmo, na secagem, obviamente, a gente tem que cuidar da temperatura, porque as argilas plásticas não toleram um alto grau de temperatura, você tem que fazer um arrasto da umidade de forma mais lenta, por causa da porosidade da massa, e a velocidade dos ventiladores internos do secador. Como é que é isso? Porque a gente há um tempo atrás, fizemos um trabalho conjunto aí com vocês, onde a gente identificou que a utilização dos cones de alta pressão que faziam o ar passar com maior velocidade tinha uma resposta interessante no tipo de argila mais porosa. Então, o ceramista tem que prestar atenção e a orientação técnica, que não é só a velocidade, nem só a temperatura. É um conjunto de coisas que vai levar a uma secagem eficiente, sem patologia e com bom aproveitamento, é isso? Sim, exatamente. O que acontece, como a gente estava falando, né? Para você ter uma boa secagem, você tem 4 elementos que são fundamentais no seu secador. E todos têm que trabalhar praticamente cumprindo o seu papel. Tá? Você tem o ar de injeção, que é o que vai fazer transportar a umidade dentro do seu secador, do início do secador ao final do secador, ou seja, do início onde injeta até
até onde entra o material. Então, tem a questão do transporte de umidade, que é feito pelos ventiladores. A questão aí a tiragem faz a extração, tá? Aquilo que eu falei, o balanço de massa, o que entra tem que sair, tem que estar mais ou menos dentro desse padrão. O autoviajante, o que acontece, Sandro? O autoviajante, ele tem a função de transferir esse calor igualmente do primeiro bloco até o último bloco na vagoneta. E o cone, ele tem um fator interessante. Tá? Então, um fator interessante por quê? A hora que ele sopra o ar entre as vagonetas, o ar faz essa circulação aqui, e quando ele vem atrás, ele já pega aquele ar já seco e úmido, e injeta de novo no plano da vagoneta, fazendo com que você tenha uma velocidade uniforme, praticamente do primeiro bloco ao último bloco, tá? E você mantém essa superfície mais úmida, principalmente no início, do sector da metade para o início da onde introduz o material, porque isso aí te facilita a saída da água por capilaridade. Porque a gente vai falar depois sobre ter pulmão ou não ter pulmão. Eu peguei muitos problemas em lugares que tinha pulmão e não tinha e com pulmão, tá? Então, o que acontece? Outro problema muito comum na secagem é esse. Às vezes você tem, é muito comum você ver bloco que tem a frente achatada, o meio erguido e a saída achatada. Isso aí é típico de ventiladores de recirculação de baixa velocidade. Ou seja, eu já cheguei a pegar problema na qual eu meço com o anemômetro o início, onde o secador ventila, eu tenho 10,4 metros por segundo. Atrás da vagoneta, muitas vezes eu tenho metade disso. Então, você não pode ter uma perda tão grande aí no espaço de 1 metro, 1,20 m, que é mais ou menos o padrão dos planos de vagoneta. Então, é um conjunto de coisas, tá? Por que às vezes a gente aconteceu aí na Palma de Ouro, né? Você tinha acabado de fazer um investimento alto nos autoviajantes, a gente chegou e falou, Sandro, vai ter que fazer alguma substituição aí, porque realmente existe uma deficiência, né? E você acreditou no nosso trabalho e acabou fazendo as modificações. Muito bem, essa velocidade é importante. Agora, pode ocorrer dessa velocidade selar a peça por fora e a umidade ficar lá interna, e aí você, na hora de tirar essa umidade, vai ter problema? Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer por quê? Mas não pelo efeito do cone ou pelo efeito da velocidade do ar, mas sim pela atmosfera do secador. Você está com uma atmosfera muito seca no início. Isso te ajuda. Aí não tem autoviajante que dê jeito, porque você já entra com uma umidade muito baixa. E alguns secadores têm 100 metros, 80, 90, que são secadores que têm um tamanho interessante, mas às vezes você entra, às vezes sai de um pulmão, por exemplo, né, que um pulmão que às vezes não tem uma ventilação homogênea, você já entra com material frio, tá? E quando você faz isso, você acaba potencializando essa questão, mas não por causa da atuação dos autoviajantes, mas sim pela atuação do ambiente em si. Você tem um ambiente que está, com certeza, abaixo de 80% na entrada do seu secador. Uma dificuldade, Anselmo, que a gente encontra, e você provavelmente encontra muito também, é que os aparelhos que medem a umidade na entrada do secador, naquele ambiente saturado, eles perdem eficiência. Tem solução isso? Tem como melhorar isso? Ou só pode medir mais na frente? Como é que é isso? Não, Sandro, a gente também, inicialmente, quando nós iniciamos os trabalhos, tá, há 10 anos atrás, na Direx, a gente tinha um conceito do controle de umidade, tá, com os termigrômetros. Tá? Porém, a gente sabe que você comparar, às vezes, um termigrômetro nacional que um termigrômetro importado, você vai pagar muito mais caro. Tá? Então, o que a gente percebeu? Né? A gente percebeu que aí a gente mudou a posição do termigrômetro. A gente sentiu, pela experiência que a gente tinha, em vez de a gente colocar o termigrômetro na parte superior do secador, a gente começou a pôr o termigrômetro nas laterais, na qual eu tive uma durabilidade maior do termigrômetro, tá? E uma vida útil muito maior, porque em cima a gente percebeu que realmente, com o tempo, como você falou, você acaba perdendo essa eletrônica aí, né, e acaba contaminando a eletrônica,
gruda poeira ali com umidade, então você perde. Então a gente passou a colocar nas laterais, tá? Na maioria das nossas consultorias a gente está fazendo isso e a gente está verificando que está dando um resultado melhor. Muito bem. Bom, como você acabou de dizer aí, então, no secador, é desejável que na entrada você tenha uma atmosfera úmida, onde o material vai receber calor no ambiente úmido para que haja uma exudação, vamos dizer assim, uma evaporação da umidade interna pela capilaridade do bloco. Quando esse ambiente é excessivo, há que se ter uma extração de umidade. E tem que controlar o quanto tira, não é isso? Exatamente. Um outro problema, na maioria das cerâmicas, Sandro, que a gente observa, é que assim, a gente sempre vai perceber os problemas quando você tem que apertar o pé, quando você tem que aumentar a sua produção, quando está faltando material no seu pátio, aí você realmente começa a apertar a produção, aí que você vai perceber que realmente está faltando alguma coisa. Então, inicialmente, a gente percebe, quando nós começamos alguns trabalhos de consultoria, algumas cerâmicas não tinham nem ventilador de extração de umidade, tá? Porque tinha uma cultura de que, não, o ar sai, injeta, sai, né? Só que o que acontece aí? Tá? Quando você começa, você não tem uma extração de umidade, você prolonga a sua extensão de umidade. Ou seja, em vez de você começar ali gradualmente, 100%, 98%, 95%, 93%, 94%, você vai ter praticamente 30% do seu secador com umidade acima de 60%, e quando o seu material chega numa região mais quente, ele acaba fissurando porque não deu conta de extrair a umidade que precisava antes de chegar no ponto crítico, né? Por isso, quando a gente faz consultoria, a gente levanta a curva de Bigot, tá? A curva de Bigot já nos dá a curva de Bigot a gente levanta com secagem rápida, a gente coloca o bloco lá, ou coloca com o Celidry, tá? Às vezes eu já cheguei a colocar no Celidry e acompanhar ali, medindo, pesando, tá? Então o que isso te dá? O que acontece? O que é o ponto crítico da curva de Bigot? Ou seja, por exemplo, uma umidade de extrusão com 28% sobre peso seco, que é aquele que sai da extrusora. Você chega no ponto crítico com 15% de umidade. Isso é bom. Ou seja, a partir dali, a partir do momento que você atingir um ponto crítico, você pode começar a introduzir calor que você vai secar sem fissurar o seu produto. O que acontece muitas vezes é que você tem um seu ponto crítico abaixo dos 10% e ele já passou 80% do secador e não atingiu o ponto crítico. Aí a fissura, inevitavelmente, ela vai acontecer. Então, a curva de Bigot nos dá um indício que quanto mais comprida, longa for aquela descida, mais fina é a sua argila e mais cara é para secar, tá? E quando você tem uma curva um pouco mais curta, ela dá uma condição maior de secagem, você pode acelerar. Por isso, muito cuidado com a questão dos secadores rápidos, tá? Tem que ter, fazer o ensaio da argila, tem que ter certeza que é aquela argila, que é aquele produto, né? Para que não tenha problema. Muito bem, então a gente poderia dizer o seguinte, que a curva de Bigot, cada argila tem a sua, é uma assinatura particular de cada massa. Cada cerâmica tem uma massa e cada massa tem a sua curva. Você não pode generalizar a curva de Bigot de uma fábrica para outra, é isso? Exatamente. Cada argila tem a sua identidade, tem as suas especificidades, tá? Entretanto, você pode melhorar. Com argilas muito gordas, você adicionar o saibro, adicionar o chamote, né? Então você pode melhorar a sua massa, mas você tem que trabalhar a sua argila, tá? Então a argila, isso que acontecia muito no passado, Sandro. Nessas 65 cerâmicas aí que a gente já visitou fazendo consultoria, né? Não comissionamento, consultoria. Comissionamento foram outros trabalhos, tá? A gente percebe o que acontecia no passado, né? Os fabricantes de equipamento, eles te vendiam equipamento, eles não te vendiam uma solução, tá? Eles te vendiam o mesmo equipamento. Eu cheguei a encontrar no Nordeste, cheguei a encontrar no Sul do país, entendeu? O mesmo equipamento. Então, ou seja, mas só que as argilas são diferentes, você não pode comparar.
A mesma argila que tem no Nordeste, por exemplo, é muito diferente da que tem no Sul. É que nem aqui na nossa região de Eliassoft e tudo, nosso argilito, em comparação aqui na região de Tatuí. Então você vê como é gritante. Então na verdade você ainda tem os mesmos equipamentos, porém as argilas são diferentes. Então você tem que fazer um projeto, um projeto customizado de acordo com a sua necessidade. Eu não posso vender para você aquilo que eu vendi no sul do país. Né? Ou eu vou sobredimensionar, ou eu vou subdimensionar. Não tem. Essa é a situação. Muito bem, Anselmo. Bom, aí saindo da secagem, entrando aí no nosso assunto queima, que é uma coisa, é o acabamento final do produto, é onde se concentra muitas vezes os grandes custos, vamos dizer assim, no final do processo de produção, e é onde pode ter as maiores patologias de trinca, de quebra, de perda, etc. Na questão de queima hoje, a biomassa ela é mais usada no Brasil. Os equipamentos estão bem adaptados para isso? Sandro, veja bem. O que se passa é o seguinte, tá? Como que eram os antigos equipamentos para queima de biomassa? Era aquelas roscas sem fim que você simplesmente jogava a serragem dentro do seu forno, tá? Só que o que acontece? O que nos ensina a boa prática? Você tem que diluir essa serragem, tá? Com 20% de umidade no máximo, uma granulometria controlada, junto com ar de combustão, né? 35% a 40% de diluição, que é para você não ter só injetar combustível. Né? Então, hoje, nós temos um equipamento de queima de biomassa que a gente tem visto, tem atendido bem aos clientes, tá? Mas a questão da queima com combustível sólido é você ter muito controle sobre esse combustível, porque isso pode te gerar problema de requeima, que é um problema não do forno em si, mas sim do excesso de combustível, né? Então, a gente aprendeu a trabalhar bastante com a questão da biomassa, tá? Mas o controle sobre o seu combustível é essencial, tá? Marcelo, e igualmente o selidry do secador, existe um selidry para passar no forno? E que informação que ele dá para a gente? Tá, ali o que acontece, Sandro, o grande problema existe, é o mesmo fabricante que faz o selidry, chama Serivac, tá? A Benini tem o outro que é um scanner, tá? A Datapac, que hoje é representado pela Fluke aqui no Brasil, tem o Datapac, tá? Então o que acontece? Qual que é o maior problema no que acontece, vamos falar sobre o forno em si, tá? Que vai te afetar no produto. Somente quem faz estrutural, que é um bloco normatizado, você tem que seguir normas de dimensão, resistência, planeza da face, tá? Tudo isso influencia no padrão de carga, na forma como você monta a sua carga. Então, o que acontece, Sandro? Ainda o ceramista ainda não entendeu, tá? A questão da transferência de calor que se tem no forno, tá? O que é? É o ratio, que a gente chama quilos de ar por quilo de produto. Ou seja, o que acontece na maioria dos problemas do forno? Quando você tem um equipamento, vamos falar, o ventilador de sobrepressão, tá? Que é o motor do forno, dimensionado, mal dimensionado, você, quando tem que apertar a sua produção, você... Anselmo deu uma cortada aí, Anselmo, no que você falou. Acabou de dar uma cortada. Se você pudesse repetir. Tá. A questão dos problemas do forno, onde começa, tá? Por exemplo, a falta do ar de passagem, que é aquele ar que você transfere do final do forno para o início do forno, fazendo a troca de calor, tá? Então, o que acontece? Por que tem problema nisso? Você vai ter problema de pré-aquecimento, tá? Porque você não prepara a sua matéria-prima, principalmente quando você tem que acelerar o forno, tá? Você vai ter problema de falta de homogeneidade na queima,
porque você tem um padrão de carga muito fechado, então você vai ter um bloco mais vermelho por onde passa o ar e onde fica colado um com o outro, você vai ter aquele amarelo, tá? Então, o que acontece? Primeiro começa aí o problema, tá? Essa falta de ar para você transferir do final do forno para a tiragem, tá? Então, os scanners e o Serivac, que é esse equipamento que você estava me perguntando, a gente coloca 16 termopiles ao longo da carga do vagão, tá? E ele vai me dizer exatamente qual que é a minha temperatura que o meu material está recebendo naquele momento. Tanto na frente do bloco, no meio do bloco, na pilha de trás do bloco, tá? Então, aquele equipamento ele me monitora que condição o meu equipamento, que o meu forno está trabalhando, qual que é a minha zona de queima, qual que é a minha temperatura que está tendo. Porque isso gera muito problema. O que acontece? Se você não tem esse ar de passagem, e você não tem uns recirculadores do forno eficientes, você vai ter um alto aumento de temperatura. A conexão nossa está ruim. Muito. Então, o que serve o Serivac ele te dá justamente a temperatura ao longo da carga, na parte de baixo e na parte de cima. Então, se você não tem essa preparação desse ar que vem do final do forno, aquece na zona de queima, você vai ter problema de trinca, principalmente na base do vagão, porque a tendência é o topo da carga ficar mais aquecido. Perfeito. Aqui, Anselmo, nós temos duas perguntas aqui que eu já vou fazer para você, que é o seguinte aqui, ó. O Marcos está perguntando o seguinte: existe uma fórmula para calcular este ar necessário para queima? Existe. Qual que é a fórmula, Anselmo? Dá uma tinta para ele aí. Na verdade, o que a gente faz é o seguinte: a gente faz um balanço no forno. Ou seja, o que eu estou injetando, mas o que eu estou extraindo. A fórmula é essa, né? Ou seja, você tem que fazer a sua relação da entrada de ar, tá? E sua saída de ar. Agora, o que acontece muitas vezes nos fornos que queima lateral? Esse é um grande problema, Sandro. Porque os fornos que queima lateral não é um sistema fechado. Então, você muitas vezes está puxando o ar daquela zona de queima, onde estão as fornalhas, tá? E você, ele te engana, no sentido que, mas minha tiragem está puxando, mas você mediu a sua tiragem, quanto que está puxando a sua tiragem? Então, na verdade, é o famoso balanço do forno. Tudo que entra tem que sair. Então, a fórmula é simples, essa é a questão, né? Mede todos os seus fluxos de entrada e os seus fluxos de saída e faça a diferença. Aí você vai fazer o que realmente acontece. Porque muitas vezes a gente pega fornos com o sob pressão subdimensionado. A gente pega os equipamentos de combustão com ar de combustão subdimensionado. Você pega a tiragem também praticamente subdimensionada, porque como ela tem que puxar ar de fora, efetivamente ela puxa onde está mais fácil, né? Então, é uma questão de balanço. Tem que fazer o balanço do corpo. Tem mais uma pergunta aqui, Anselmo, aqui, ó. O Alexandre da Costa está perguntando: falta de ar na queima, quais as consequências principais? Bom, oxigênio é combustível, né? Se faltar ar na queima, o que acontece, Anselmo? Olha, temos outros problemas. O ar, ele é o oxidante, tá? Então, ele tem a função de oxidar a argila, né? Transformar, né? Através da reação química para que a argila fique vermelha. Então, se você falta o ar na queima, você vai ter um bloco completamente fora de padrão de cor, você vai ter uma baixa resistência mecânica, você vai ter um alto índice de absorção de água, porque se você pegar esse material, colocar 24 horas numa água e depois você fazer os ensaios mecânicos, você vai ver que vai dar uma diferença gritante na questão da resistência do material. Então, basicamente, o ar de combustão ele só serve para criar o excesso de combustão, tá? O ar mais importante é o ar que vem da região
do sob pressão, resfriamento rápido, e parte tem que recuperar e parte tem que passar. Então, a falta de ar dentro de um forno, de um modo geral, ele te dá esses problemas que eu falei. Tá? São problemas perceptíveis. Você pega... Sem contar que o consumo também acaba aumentando, né, Anselmo? Porque daí você não tem uma oxigenação do combustível e acaba que aumenta um pouco, né? Sim, não, exatamente. Aí se você, isso daí é de fato. Isso daí é perceptível visualmente quando você tem, por exemplo, uma fumaça, uma chaminé muito pura. Você está queimando mais combustível, né, e com um pouco de diluição de ar. Se você medir com ar, com um medidor de ar dos gases de exaustão, você vai ver que você tem uma alta porcentagem de CO e CO2, entendeu? Entendi. Está queimando dinheiro. Está queimando dinheiro, está jogando o combustível fora pelo chaminé. E fumaça preta para cima. O Anselmo, temos mais uma pergunta aqui do Marcos, que ele fala o seguinte: qual equipamento faz este monitoramento em forno contínuo? São vários, né, Anselmo? Que o Marcos está perguntando como monitorar o forno dele. Mas aí acho que é bastante coisa. Como é que é isso? Que tipo de monitoramento ele quer fazer? Eu imagino que é esse monitoramento da qualidade da queima. Ele não especificou aqui. Talvez ele especifique. Olha, Sandro, primeiro de tudo, a gente já viu em bastante cerâmica as questões dos termopares. Tem lugares que parece que economizam com termopar. Primeiro, você tem que ter uma ideia da sua curva de queima. Como que está a minha curva de queima? Como que está a minha curva no início da queima? Como que está o meu patamar de queima? Existe um patamar de queima, então, basicamente, você tem que monitorar esse padrão. Tá? Ó, esse é meu padrão. Ó. Você tem, porque o que acontece muitas vezes, Sandro, como você não monitora a sua curva de queima, por exemplo, você acaba não formando um patamar de queima. Então, o que acontece? Você não dá o tempo suficiente da argila sinterizar. Somente nessa época que tem que produzir mais. Nossa conexão tá complicada hoje. Olha, eu acho que aí, porque aqui também. Deve ser aqui, mas vamos lá, vamos continuar, que aqui também não está mostrando, mas vamos lá, vamos embora. Tá, então, primeiramente, monitorar o processo. Essa é a primeira coisa que ele tem que fazer. Saber qual é a temperatura de trabalho dele, tá? Monitorar a temperatura na tiragem, isso é muito importante para você saber o que você realmente ela é tanto um indicador de consumo de combustível como um indicador de eficiência também do forno, tá? Esse é um ponto. Agora, para você monitorar do jeito... ele quer pôr um equipamento para monitorar a queima dele. Na verdade, ele teria que estar contratando uma consultoria para fazer isso, porque o equipamento em si ele tem um alto valor, tá? Então, isso daí é bom porque ele contrata a consultoria, é avaliado o processo dele, passa para ele os problemas que ele tem e o que ele tem que fazer. Porque é uma coisa, é uma ferramenta de monitoramento. Sandro, não é uma coisa que você vai passar todo dia, toda hora, sempre, tá? Tem que mostrar para ele, o seu problema é esse, o seu problema é falta de ar, seu problema é baixa temperatura de queima, você não está fazendo patamar de queima, tá? Então, você está puxando muito calor para o seu secador, então tem que mostrar para ele qual que é o problema em si. Anselmo, aqui tem mais uma pergunta aqui. O déficit de oxigênio pode acelerar o desgaste do forno? Ele pode desgastar o forno dele se faltar oxigênio no forno? Não, Sandro, isso não. Isso daí o que acontece é o seguinte, tá? Depende. O excesso de oxigênio te faz esfriar a chama de combustão, por exemplo, tá? O que faz estragar o forno, por exemplo, é combustíveis com alto grau de cinza. Porque a cinza ataca o refratário, mas o oxigênio em si não. O oxigênio, o máximo que ele vai conseguir fazer é esfriar o forno dele. Lógico, você vai ter condensação, por exemplo, na região da tiragem. Você pode ter uma produção de ácido sulfúrico aí, né? Dependendo do combustível que você usa. Hoje em dia, no Brasil, pouco se usa combustíveis, óleo combustível, né? Ou é biomassa, ou é lenha, né? Basicamente são esses os combustíveis, né? Que não tem enxofre na composição.
Você falou de atacar os refratários. Hoje é comum a gente ver fornos revestidos com a manta cerâmica. A manta cerâmica é mais suscetível ao ataque químico da biomassa. Você saberia dizer se, por exemplo, o pó ou o cavaco de eucalipto é menos ou mais agressivo, por exemplo, do que o de pinos por causa da resina? Tem diferença nos dois? Você tem alguma informação desse tipo? Sim, temos sim. Sim, o que acontece é o seguinte, o que ataca muitas vezes a manta, às vezes não é nem um combustível nem outro, tá? O que muitas vezes acontece quando você tem esse tipo de forno, você coloca um material com umidade residual mais alta, seu material está manchado na pilha. Então, essa evaporação que você tem, que aquele início da queima, que você vê muita fumaça branca, o excesso de umidade que acaba estragando a manta, tá? Agora sim, acho que a minha internet deu uma falhada aqui, Anselmo. Tá. Então, o que eu estou te falando? Não tem muito a ver com a questão do tipo de combustível, tá? O que tem a ver é com a umidade residual. Ou seja, a gente verifica muito, você tem que apertar o secador e você coloca um material manchado na pilha. E esse material manchado, essa água que você tem que evaporar no início da sua queima, que acaba te atacando mais a manta, porque o combustível em si, ele está no seco, e também tem a questão da lenha, né, Sandro? O que acontece? Usa-se muito cavaco molhado, com mais de 20% de umidade. Então, esse ataque, provavelmente, quase 100% de chance de ser da umidade, ou do material, ou do seu combustível, tá? Que ataca a fibra. Por que a gente tem muito receio de material úmido em fornos que tem teto de manta? Justamente por essa questão de você não umedecer a manta e acabar estragando, tá? Então, é fundamental ter uma boa secagem, né? Essa é a questão, mas não tem a ver com combustível, não. Combustível, o que muda o pinus tem um poder calorífico maior, né, do que o eucalipto. Basicamente isso. O pinus tem um poder calorífico maior do que o eucalipto. Eu pensei muito maior. Isso. Tá ok. Bom, aí a gente falou há um tempo atrás, aí foi um assunto muito polêmico, quando nós discutimos a norma de produto cerâmico há 2 ou 3 anos atrás, houve-se um movimento para diminuir a absorção dos blocos cerâmicos. Por quê? Porque o mercado tinha essa demanda de uma absorção menor. E sabemos que existem regiões aí do Brasil onde essa absorção é maior e os empresários têm dificuldade para chegar numa absorção descrita na norma. Isso tem solução com uma massa, fazer uma massa para resolver esse problema? É possível isso? Sim, a questão da absorção, você tem também a questão, vamos colocar, você tem a questão de verificar a sua argamassa, se a sua argamassa está de acordo com a aplicação do seu produto, principalmente do bloco estrutural, que é o seu segmento aí, tá? O principal segmento. Então Sandro, o que acontece? Você pode fazer uma mudança na sua preparação, ou seja, você precisa de mais absorção ou menos absorção. Por exemplo, você fazer uma preparação na qual você consegue diminuir os grãos. Por exemplo, o peneiramento, tá? Via seca ou via úmida. Hoje, a maioria trabalha em via úmida, né? Eu conheço 2 ou 3 cerâmicos que trabalham em via seca. Então, a questão está aí, está no trabalho da matéria-prima, né? Diminuir os grãos, laminar os grãos, passar por 1, 2, 3 laminas. Lógico, fica mais caro, fica, mas você consegue, porque isso está ligado intimamente na questão da absorção, que é a hora que você tem a sintetização da argila, né? Você tem grãos menores, grãos maiores, isso que vai te dar a questão de absorção. Agora, se você quiser no forno, você consegue também no forno um diferencial. Porque
se a gente entrar na questão de resistência mecânica, tem que ser avaliado. Mas você pode trabalhar com uma curva de queima também. Você pode ter uma curva de queima diferenciada, porque isso também impacta na questão da absorção do material. Tá? A gente chegou a trabalhar em telha, né, com forno, túnel em telha, na qual a gente começou com uma temperatura de queima em 880, 890, tivemos que baixar para 850 porque estava fechando muitos poros e a absorção estava ficando já que fora da norma. Muito baixo. Então tem muito baixo, isso, exatamente. Então tem como. Entendi. Não, esse assunto foi um assunto polêmico e no bloco cerâmico. O que acontece? Se você tem uma alta absorção, você desidrata a argamassa de assentamento imediatamente. No bloco estrutural você tem o problema de aderência, que vai ocasionar o problema dos prismas de bloco, do desempenho da construção. Mas tá ok. Aqui ainda tem mais uma pergunta aqui, Anselmo. Eu não sei se você tem conhecimento. Já foi estimulado, muito estimulado aqui, uma queima do bambu. Que o bambu é uma matéria vegetal que você pode plantar, tem um rápido crescimento, e aí existia a possibilidade de cortar esse bambu na roça, dar uma pré-secada, picar e queimar. Você tem alguma experiência com bambu? Tenho experiência com bambu, Interessante a minha experiência com o bambu, tá? O que acontece com o bambu, Sandro? O bambu, você picar e você queima. Depende de como você vai ser feito essa queima. Essa queima você vai ser feito por injeção, por pulverização ou por grelha fixa, tá? Tem essas questões. Tá? A queima em grelha, ela te dá uma situação. Você vai injetar esse bambu através dos queimadores, tá? O que acontece com o bambu, Sandro? O bambu, ele tem um alto poder de ignição. Você queima o bambu, se você estocar o bambu, ele te dá um problema, tá? Ele se auto-inflama, tá? Eu tive fazendo uma consultoria no Maranhão, tá? Na qual eles têm muito bambu lá, e numa dessas plantas que eu estava, incendiou o galpão, justamente na semana que eu estava lá. Por quê? Porque eu fui avaliar a questão do bambu lá, eu fui no silo dele, e a hora que eu comecei a andar sobre a pilha de biomassa de bambu, eu senti que estava muito quente. E aí quando foi 2 dias depois, pegou fogo. Então o bambu tem esse problema aí de auto-inflamar. A questão do armazenamento tem que ser bem pensado, tá? Agora, se você vai picar e vai queimar em grelha, ele pode ter uma situação mais interessante. Mas se você for pulverizar, para usar nas nossas máquinas de biomassa, por exemplo, você já tem que ter uma certa cautela na questão da umidade e na questão da densidade, tá? O bambu, ele é leve. Então, às vezes você tem que pôr mais pressão, você tem que injetar mais, tá? Mas, principalmente, eu teria cuidado com a questão do armazenamento. Armazenamento. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui que chegando aqui para nós aqui, Anselmo, que o nosso amigo Marcos está perguntando o seguinte: o que você fala sobre a adição de pó de serra na massa cerâmica? O que ela traz de comportamento, né? O que acontece num adicionar pó de serra numa massa cerâmica para fazer um bloco cerâmico? O que acontece? Sandro, tivemos sim experiência com isso também, tá? Isso daí, principalmente em argilhas mais gordas, tá? Ela funciona, tá? Ele funciona, você emagrece mais essa argila, você favorece a parte da secagem. Porém, tem que ter muito cuidado. Por exemplo, o bloquinho de 9, que você conhece. Fizemos uma experiência no bloco de 9, como é um bloco que você tem uma certa dificuldade de secar ele, por causa do tamanho dos septos, né? Então, o que acontece? Se você não tiver um equipamento bom na parte de secagem, você vai criar pontos de umidade, vamos assim dizer, dentro do seu bloco, tá? Mas a gente já fez experiência com serragem, funciona, tá? Você facilita a sua secagem e no forno você tem um ganho também, porque ela age como combustível também, tá? Você aumenta também a questão da porosidade do seu bloco, tá? Aí tem que ver
o quanto vai quantificar isso para ver se você não vai baixar muito a resistência dele, mas a serragem funciona. Funciona desde que ela seja uma serragem que tem uma granulometria pelo menos mais uniforme possível. Muito bem. O Anselmo, você tem feito trabalhos fora do Brasil, principalmente aqui na América do Sul. E o que você tem visto? A nossa evolução frente ao que temos aqui na América do Sul, como é que nós estamos? Como está o Parque Cerâmico Nacional frente à Argentina, frente ao Uruguai, frente à Bolívia, frente à Colômbia? Olha, Sandro, o grande problema da cerâmica aqui no Brasil, a gente percebe muito isso, e é um diferencial enorme, é a questão dos equipamentos, tá? O que acontece? Às vezes o ceramista, ele quer um equipamento para atender ele naquele momento, tá? Às vezes uma solução demanda um pouco mais de investimento. Então, começa pela aquisição dos equipamentos, tá? Os equipamentos, nesses países, às vezes têm uma origem, a maioria é europeu, né? Então, hoje nós temos empresas boas aqui fazendo equipamentos, tá? Então a gente está evoluindo, tá? A gente está evoluindo, tá? Só que a grande questão, Sandro, é enormemente perceptível. É que 80% desses países aí queima com gás natural. E o gás, você pode ter a argila que for, cara, realmente te dá uma condição de queima que você deixa a temperatura que quer, você regula, você tem ajuste fino. Então, é uma outra realidade, tá? Mas a gente está chegando lá. A gente está chegando lá. Eu acho que o propósito da Direxa é trazer um pouco essa tecnologia para cá, porém com um investimento acessível também, porque a gente sabe que os valores agregados são diferentes por causa de produto, né? Tem importante na Argentina e tal. A gente tem bons clientes na Argentina, na Colômbia também, né? Então, e na Colômbia, por exemplo, a cerâmica é muito estética, né? Então, realmente, você tem que ter um produto diferenciado. Bom, o gás, Selma, você regulou uma vez, não precisa mexer toda hora, né? Regulou, dificilmente ele entope, ele sai da posição, né? É isso também, né? Gás só te dá problema se faltar, Sandro. Do resto, você vai tocar aí, nem parece que você tem um forno queimando com gás, né? É que, infelizmente, no Brasil, essa questão energética não é levada a sério, infelizmente. Me pareceu também que no seu comentário você quis dizer o seguinte, que aqui no Brasil, o empresário ceramista, ele compra uma máquina para fazer 20 toneladas e no mês seguinte ele quer fazer 50 com aquela mesma máquina. Então, ela não estaria dimensionada. A fábrica é feita para fazer 3, 4 mil toneladas por mês, e por causa que o mercado aqueceu, depois ele quer fazer 7, 8. E aí ele leva todos os seus equipamentos acima do limiar ponderável. É isso que você percebe? É isso que eu percebo, porque o que acontece, Sandro, o empresariado brasileiro, ainda mais no segmento nosso aí, ele pensa muito no curto prazo, ele não pensa no longo prazo, tá? Ele não pensa num prazo de... O prazo, 5 anos já é um prazo muito grande, entendeu? Então, você tem que pensar no médio e no longo prazo, tá? Então, é o que acontece mesmo. Você resumiu muito bem a situação, né? 80% das consultorias que nós fizemos foi para aumentar a produção. Só que você acaba se defrontando com equipamento que não vai te dar o que você quer. Você vai ter que fazer algum investimento, né? A gente às vezes até consegue um ganho, né? Muitas vezes consegue um ganho, mas poderia ser maior. Entendi. Quer dizer, na época da montagem ou até da aquisição do equipamento, já olhar para 3, 4, 5 anos à frente e entender se ele vai querer expandir o negócio dele ou não, para que senão ele compra um equipamento subdimensionado e dali a pouco já fica pequeno, quebra ou vai ter que trocar, enfim. Perfeito. Anselmo, nós estamos chegando no final do nosso bate-papo. É um papo tão envolvente que a gente não vê o tempo passar. É um assunto que a gente é apaixonado, a gente gosta. A cerâmica, ela é quase que uma devoção, não é nem uma profissão. Você pensa nisso 24 horas por dia. Então, quando você começa a bater um papo disso, tem um assunto aqui para muito mais.
talvez numa outra oportunidade a gente possa fazer outro assunto. O Anselmo é da Direxa, eu estou vendo que tem muita gente aqui perguntando do Anselmo, entra em contato com a Anicer, pega o contato do Anselmo. O Anselmo é um especialista aí em secagem e queima. A Direxa tem vários modelos e tipos de fornos, túneis e secadores inteligentes, rápidos, monitorados. Não é isso, Anselmo? Anselmo, então passa uma mensagem aí para os nossos amigos ceramistas aí. Olha, a gente só pede para que, quando forem fazer novos investimentos, pensar no médio prazo, né? E pensar na solução como um todo. Não pensar na questão pontual, não pensar no equipamento em si, mas na solução, né? Para que você possa, no aumento de demanda, você suprir a necessidade do seu cliente. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar. Eu achei ótima essa sua colocação, porque o ceramista não tem mais que comprar uma máquina, ele tem que comprar uma solução. Ou é uma solução de extrusão, uma solução de secagem, uma solução de queima. Então, e o fornecedor tem que levar a solução. Nós temos que ter um equipamento que deveria ser igual a geladeira. Você põe na tomada e vai fazer exatamente aquilo que está no manual. Né? Com um pouco de ajuste, exatamente. Com um pouco de ajuste. Perfeito, Anselmo, muito obrigado, uma boa noite para você, um prazer em falar com você, há tempo que a gente não conversava, espero que tenhamos outra oportunidade. Um abraço para todos e obrigado pela oportunidade. Uma boa noite, Anselmo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.